Bom, gente, então esse vídeo aula aqui é dando continuidade à estrutura de repetição e o objetivo dele é trabalhar a estrutura do while, tá? Então, a gente já viu a estrutura for, a estrutura while, e aí agora a gente vê como que funciona a estrutura do while, né? Que é a mesma, né, a tradução, na verdade, da nossa estrutura em pseudocódigo, da estrutura faça enquanto, tá? Então, a ideia aqui é eu pegar um exercício que já foi resolvido usando a estrutura while e transformar ele para a estrutura do while, tá? Vou pegar aqui o slide, esse conjunto de slides do Lab 5. Então, esse conjunto de slides, ele trabalha, a ideia dele é praticar os dois comandos de repetição, while e do while. Tá? Por que os dois vêm junto? Justamente porque eles são extremamente parecidos. Tá? Na verdade, eles são semelhantes. No sentido de repetir enquanto a condição for verdadeira. Tá? Então, vamos lá. Só para a gente relembrar aqui, então, a estrutura while, ela repete enquanto a condição for verdadeira. Então, a estrutura ela vem assim, while, condição, tá? Abre chaves, instruções, as instruções vão vir ali e fecha chave. Então, as instruções que vierem entre as chaves, elas serão executadas enquanto a condição for verdadeira, tá? Eu costumo dizer que a estrutura do while é como se eu tivesse dado um peteleco assim no while e ele foi parar lá embaixo, tá? Porque olha só como que ela é. Então, realmente, o while veio aqui para baixo, tá? Foi lá para baixo, tá? Então, como ele foi lá para baixo, a condição foi lá para baixo, a gente diz que o teste condicional é feito no final da estrutura. E para que, na verdade, foi necessário colocar o comando do para indicar que o que está entre as chaves, esse bloco de comandos, essas instruções que estão ali entre as chaves, elas precisam ser executadas, elas vão ser executadas, serão repetidas, né, enquanto a condição for verdadeira também. Só que eu vou fazer, né, o do, ele faça, ou seja, execute as instruções, e aí depois, no final, você vai testar a condição. Tá? Então, com essa estrutura, eu me certifico que pelo menos uma vez vão ser executadas esse conjunto de instruções, pelo menos uma vez. E se a condição for falsa, eu já paro a repetição e finalizo ali. Se a condição for verdadeira, eu volto lá no do, executo o conjunto de instruções todinhos, né, todas as instruções que estão dentro das chaves. Tá? Detalhe importante que a gente não pode esquecer é que nessa que o while vem parar aqui embaixo, né? Eu tenho que colocar um ponto e vírgula indicando que aqui é o fim da estrutura, tá? No while nós não tem ponto e vírgula, tá? Até porque o fim da estrutura não é aqui. O fim da estrutura vai ser, na verdade, dependendo do conjunto de instruções aqui que eu tiver, em alguma instrução, e aí na hora que ele for testar a condição vai ser falso, tá? Então, as chaves indicam o bloco de comandos aqui, e aqui o ponto e vírgula indica o final da estrutura, tá, gente? Não que vai finalizar a repetição. Bom, e aí a ideia, então, eu vou voltar nesse exercício 3, que já foi resolvido, com a estrutura while, e vou pegar ele e transformar para a estrutura do while, para vocês verem como que é tranquilo, tá? E como que elas são semelhantes. Até, inclusive, para o usuário, ele vai perceber diferença nenhuma, tá? Então, tanto o while quanto o do while, nós vamos usar essa estrutura para quando a repetição é indefinida. Tá? Quem vai definir isso para mim é o usuário nesse exercício aí, na hora que ele apertar a letra D. A hora que ele apertar, que ele escolher a letra D, significa que ele quer sair do programa. E aí a repetição tem que parar. Tá? Então vamos lá no Code Blocks. No Code Blocks, nós temos o código
desse exercício usando a estrutura while. Tá aqui, ó. Começa aqui, tá? E vai até aqui. Fim do while. Tá? Então, aqui dentro da minha repetição, eu estou pedindo para o usuário digitar um salário atual, eu estou dando uma escolha, né? Eu dou um menu para ele, peço para ele escolher uma opção, tá? E aí, uso o switch case para testar qual foi a opção que ele escolheu. Então, se ele escolher a opção A, ele vai calcular o salário novo considerando 8%, tá? Deixei o default aqui para quando ele escolher uma opção inválida do menu. E é isso. Como que eu vou transformar, então, essa estrutura no do while? Então, eu vou pegar o while principal, né? Que é onde vai estar a condição. Vou colocar ele aqui, ó. Onde eu tinha colocado o fim do while. Agora vai ser o fim do while, né? E lá onde eu tirei o while, eu tenho que acrescentar o comando do. Então, faça tudo isso aqui, todas essas instruções, enquanto essa condição aqui for verdadeira. Na hora que ela for falsa, eu paro a repetição. Vocês vão perceber aqui que ela vai... Ai, tá rodando outro aqui. Ela vai rodar exatamente igual o exemplo que a gente tinha visto com o while. E vai pedir para o usuário digitar um salário, vai perguntar qual é a opção, né, do menu que ele está escolhendo, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Então, digite o salário atual, vou digitar 1.000, pediu a opção, né? Então, vou escolher aqui. E aí, eu não preciso mais preocupar se eu estou digitando minúsculo ou maiúsculo, porque o to-upper vai converter para mim, para maiúsculo, tá? Vou escolher aqui, por exemplo, a opção A. Ele vai calcular, tá lá o salário novo. Já me pediu um novo salário. Vou pôr aqui 1.500. Vou escolher a opção D. Saindo do programa. Então, funciona exatamente igual. Mas em vez de só isso. Tá? A diferença, então, é que ele vai fazer isso tudo aqui para depois testar a condição. E eu não preciso preocupar em inicializar a variável opção. Lembra que eu tinha inicializado aqui, ó, com a letra E? Bom, não preciso mais inicializar. Então, eu vou rodar aqui de novo, ó. Na verdade, vai rodar exatamente igual, até porque ele vai fazer o que está dentro do do, vai fazer para testar a condição. Então, nessa que ele está fazendo, o que está ali, né, logo após o do, o meu usuário já tem a opção de escolher qual que é a opção que ele quer. Vamos rodar aqui, tá meio agarrado, mas uma hora vai. Então, vamos lá, salário atual. Pô, outro aqui, né, 1.200. Opção. Se eu digitar já a opção D aqui, ele vai sair. Tá? Mas vamos lá, letra A. Vai dar uma calculada aqui. Mais um salário, 1.400. E aí, beleza, letra D. Ok, saindo do programa. Tá? Então, eu não preciso preocupar com a inicialização da variável que é usada na condição que vai parar a minha repetição, que no caso é a opção. Tá? Agora eu vou pegar um outro exemplo aqui, ó, só para a gente, né, estruturar, usar, né, a estrutura do while, só porque ali, na verdade, eu peguei já um programa pronto e, né, troquei uma estrutura pela outra, só para vocês verem que é tranquilo. Bom, agora então, vamos pôr aqui uma variável nota, uma variável soma, só para a gente usar aqui. Tá? Então, olha só. Basicamente, então, a estrutura é do, while, condição aqui, ponto e vírgula. Tá? Então, essa é a estrutura do while.
Bom, qual condição que eu vou colocar aqui? Ah, eu quero que isso aqui repita enquanto o usuário estiver digitando notas maiores ou igual a zero. Então, enquanto a nota for maior ou igual a zero, repita, tá? Então, na hora que eu digitar uma nota negativa, a repetição vai parar, tá? Porque, por exemplo, menos 1 é maior ou igual a zero, verdadeiro ou falso? Falso. Então, ele para a repetição. Vou colocar aqui, então, para o usuário digitar uma nota e vou armazenar. Beleza? Vou pôr para repetir. Tá rodando o anterior agora. Vou pôr isso aqui para repetir. Beleza? Então, ele está pedindo aqui para me digitar uma nota. Vou digitar. Enquanto eu digitar notas maiores ou igual a zero, ele vai ficar repetindo. Digitei, sei lá, menos 2, saiu da repetição. Ok, funcionando igualzinho era o anterior. Tá? Tem que ter o mesmo cuidado. Se eu estou usando a mesma variável para entrada de dados aqui para o teste condicional da repetição, eu não posso considerar, por exemplo, na soma. Ó. Soma mais igual a nota, tá? Se eu somar essa nota menos 2 que eu digitei para sair, tá errado. Então, só posso somar se a nota for maior ou igual a zero. Então, o fato do teste condicional ir para o final não implica em não ter que ter condição ou estrutura condicional aqui dentro da repetição, não, tá, gente? Então, tá aqui. Vamos pôr aqui a soma das notas, percentual ponto 2F, soma. E vamos mandar mostrar para ver se ele não vai somar o menos 2, ou menos 1, ou menos qualquer valor negativo aí que eu digitar, vai parar a repetição. Então, vamos lá, 5, 4, menos 3. Então, tem que dar 9, beleza? Tá? Então, é isso, a estrutura é isso. Tá? Qual estrutura usar? Você que vai escolher, tá, gente? Eu peço para que usem as duas estruturas para que vocês aprendam como que ela funciona, né? E tem até a possibilidade de escolha e percepção, né, depois de um tempo, de quando usar uma, quando não usar, tá? É nesse sentido. Beleza? Então é isso.